nosso sinal está restabelecido com a neuropsicopedagoga Letícia Mello. Então, vou voltar a bater um papo com ela. Ela está aqui na ponta do link. A gente falava sobre um assunto importantíssimo, só que o áudio dela não estava legal, por isso que eu interrompi a entrevista, porque a gente precisa ouvir muito bem o que a Letícia tem para contar para a gente sobre o autismo, gente. Para você que está chegando agora, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E Letícia estava falando da importância da gente prestar bastante atenção nos primeiros sinais. Letícia, por favor, quais são os primeiros sinais que todo mundo tem que estar atento, principalmente papais e mamães? Exato. Os primeiros sinais, Márcia, eles podem ser observados a partir de 1 ano. A partir de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, as crianças começam a apresentar alguns sinais. São eles: a gente chama a criança pelo nome e ela não atende. Ela pode atender, mas com uma frequência um pouco menor. Então, é como se ela tivesse um ouvido meio seletivo. Horas ela vai responder, horas não. Crianças que apresentam uma hiperatividade, que gostam de correr muito, que gostam de escalar móveis, subir sofá, empurrar cadeira. Ou então, ao contrário, aquelas crianças que são mais calminhas, aquela que a gente diz: nossa, meu filho é um anjo. Eu deixo ele ali, eu faço toda a atividade de casa e quando eu volto, ele está no mesmo lugar. Crianças também que apresentam atraso na fala. Então, a partir de 1 aninho de idade, o bebê já tem que estar falando algumas palavrinhas, de 10 a 20. Com 1 ano e meio, em torno de 50 palavrinhas. E com 2 anos, essa criança já tem que estar formando frases. Tudo isso, Márcia, é de acordo ao desenvolvimento infantil, as etapas do desenvolvimento. Não existe essa história de que cada criança tem o seu tempo. Então, existem características adequadas para cada idade dos marcos que a criança passa. Outra característica muito importante e muito comum no transtorno do espectro autista são os bebês que andam nas pontinhas dos pés. Eles podem andar muito, podem andar só um pouquinho, levantar e dar uns primeiros passinhos e abaixar o pezinho. E também crianças que têm aquela necessidade de enfileirar, de classificar objetos por cores, botar os bonequinhos um atrás do outro, os carrinhos, os dinossauros. Então, esses são alguns dos primeiros sinais que a família pode estar observando no seu filho para buscar o quanto antes uma avaliação e uma intervenção precoce. Porque vai fazer a diferença, né, no tratamento. Total. O quanto antes, né, o quanto mais cedo essa família entender, conhecer o transtorno, trazer essa criança, levar essa criança para uma avaliação e iniciar o processo de intervenção, pensando nessa criança a longo prazo, que hoje ela é uma criança, mas amanhã ela vai ser um adulto. O quanto mais ela tiver esse suporte, a autonomia e a independência, que é o que todo papai e toda mamãe quer dessa criança, são muito maiores. O autismo ele é um transtorno neurológico, ele não é uma doença. Ele se encaixa dentro de uma doença por questões legais e de direito. Mas o autismo ele é um transtorno neurológico que ele vai afetar duas áreas: a comunicação, a linguagem e também a interação social. E ele tem estágios, né? Pode ser leve, pode ser moderado e pode ser bastante severo. Obviamente, E, obviamente os tratamentos mudam bastante, né? Exato. Como a reportagem comentou, existem vários tipos de espectro, que é o que dá essa diversidade dentro do transtorno do espectro autista. Porque o autismo ele é um transtorno, já o espectro é o que torna cada indivíduo ser único e, no caso, deve ser respeitado as suas potencialidades e as suas limitações. Existem 3 níveis, 3 graus de autismo. O leve, que é o autista que ele fala, no caso o Rodrigo Tramonte, vamos dizer assim, pode ser considerado um autista leve, que ele conseguiu concluir sua faculdade, tem total autonomia, total independência, mas com certeza existem questões comportamentais da vida dele que ele precisa de um suporte, ou precisou de um suporte um pouco menos, mas se fez necessário para que ele se constituísse como ele é hoje. E o autista leve, geralmente, ele vai falar, ele vai ser verbal. Já autista moderado, ele tem um atraso na linguagem. Então, dizemos que quando a criança não fala, ela já é considerada um grau moderado. E esse grau moderado vai precisar de mais suporte terapêutico,
fono, psicólogo, neuropsicopedagogo, terapeuta ocupacional. Existem também transtornos, outros transtornos associados ao autismo. E aí o autista nível 2 precisa um pouco mais desse suporte. Já o nível 3, que é o severo, precisa muito mais de uma equipe, de uma rede de apoio para que ele consiga ter a sua autonomia, a sua independência enquanto adulto. E a importância da união da família é enorme, né? Porque depois do diagnóstico tem uma vida, e uma vida que tem que seguir, e tem que seguir bem. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre a importância da família. Eu costumo dizer que quando uma criança recebe o diagnóstico de autista, toda a família acaba recebendo. E é muito, mas muito importante, primeiro que a família aceite esse diagnóstico. Existem estudos que falam sobre o período de luto, o qual a família passa, e tá tudo bem. Porque realmente quando a gente está grávida e sonha, espera ter um filho, planeja ou acontece, a gente não espera que ele possa nascer autista. Mas esse filho é nosso e vai ser nosso para sempre. Então, aceitar é o primeiro passo. E depois, é claro, esse suporte, essa rede de apoio da família, de marido e mulher, de vô, de vó, toda essa comunidade que não vai medir forças para que essa criança se desenvolva. Existem muitos casos, Márcia, até triste falar, mas de casais que acabam se separando porque não conseguem lidar com essa situação. Existem casos de autismo que demandam um suporte maior, uma dedicação maior da família em relação ao tratamento do filho. Mas eu gosto muito de levantar essa bandeira, que o autismo é apenas uma forma diferente de ver o mundo, assim como tantas outras que existem. E a união é o melhor para o transtorno do espectro autista. Letícia, muito obrigada, viu, por estar hoje aqui com a gente, trazendo essas informações tão importantes. Com certeza tem gente em casa nos acompanhando e já pensando, vou prestar atenção, vou falar com fulano, vou alertar ciclano. Então, a gente com certeza está fazendo a diferença aí na vida de muita gente nesse dia tão importante para falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu queria encerrar te permitindo que fizesse o convite para que as pessoas conhecessem melhor o teu trabalho. Você vai fazer lives essa semana e você vai dar uma aula gratuita nas suas redes sociais, né? Por gentileza, convide as pessoas que ficaram interessadas a conhecer melhor o teu trabalho. Esse mês do autismo, esse mês de abril, é um mês muito importante para nós, para a comunidade autista. É um mês que a gente trabalha a conscientização para que cada vez mais exista menos preconceito. Então, lá nas minhas redes sociais, a partir de segunda-feira, eu começo uma série de lives com famílias, com neuropediatras, com fonoaudiólogos, com psicólogos, todos voltados para o processo de inclusão, aceitação, amor e respeito do transtorno. E dia 8 tem uma aula do diagnóstico, a avaliação e a intervenção segura no processo de crianças que precisam de suporte e atendimento. E eu convido você a se juntar à minha comunidade e aprender mais sobre o transtorno. Letícia Mello, muito obrigada por estar com a gente hoje, num dia de feriado, mas um dia tão importante para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada, um ótimo dia. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Feliz Páscoa para você. Obrigada igualmente.